nós teremos o Adelson Vieira Torres. Adelson é formado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Pública. Tomou posse no TRF em 1990 no cargo de técnico judiciário. Atualmente é diretor da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro desde 2019. Atuou como diretor da Divisão de Programação Orçamentária de 2010 a 2019. Atuou como supervisor de seção no período de 1996 e 2010. É coordenador do projeto Governança das Aquisições, instituído pela Portaria DIGES 405/2023. Projeto que é voltado para a gestão orçamentária, visando a dar maior eficiência e eficácia na execução do orçamento da Justiça Federal, tendo sido implantado inicialmente no TRF em janeiro de 2024 e a partir do segundo semestre nas sessões judiciárias. Na primeira reunião, após a implantação em janeiro do corrente ano, já rendeu no TRF1 bons resultados na gestão orçamentária, antecipando as sobras orçamentárias para o início do exercício de forma a atender às prioridades que se encontram ranqueadas, aguardando recursos, evitando-se assim as perdas orçamentárias no encerramento do exercício. E com relação ao que o Adelson vai poder compartilhar conosco, as nossas expectativas giram em torno da ementa do nosso curso. E nós já estamos aqui na aula Adelson, na aula 16, né, Adelson? Exato. Gestão financeira e orçamentária na Justiça Federal. Esse é o título da aula de hoje. E a ementa do Adelson, gestão estratégica, gestão financeira e orçamentária. Embora com apenas poucas palavras, é uma ementa que é absurdamente profunda, né? A gestão estratégica, financeira e orçamentária são os eixos estruturais de qualquer atividade de gestão, né? Seja unidades judiciárias, sejam as unidades administrativas. Nós precisamos conhecer bem, e magistrados, desembargadores, né, juízes e servidores também desconhecem boa parte dessa base. Então, o curso de gestão 360 graus, né, que teve início com a ideia da desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas, em parceria com o corregedor Nebton, é justamente dar essa visão holística, né, ainda não conhecida, a parte que falta, para que os servidores e magistrados possam ter uma visão total da gestão. Então, com isso, eu, com muito orgulho, honra, prazer e parabenizando pelo aniversário, eu passo a palavra ao Adelson Torres. Muito obrigado, doutor Hugo, muito obrigado. Agradeço assim, a presença de todos, né? Como o doutor Hugo já falou, sou Adelson, trabalho aqui na Secretaria de Orçamento, muitos me conhecem aí das sessões judiciárias, alguns magistrados, os quais tenho contato, e é com imenso prazer que vou passar aqui um pouco do conhecimento, que a gestão, né, orçamentária e financeira ela é bem grande, bem vasta, mas assim, não se assustem, aqui tem 18 tópicos, mas será possível falar sobre todos, não aprofundando, mas tendo um conhecimento, né, pelo menos um conhecimento desses tópicos, né? Então, vou dar início à apresentação. Vocês estão vendo o painel? Estão me ouvindo? Está tudo ok? Tudo Ok. certo. Então, vamos lá, né? Primeiramente, eu vou demonstrar aqui para todos, para os senhores e as senhoras, o organograma da Secretaria de Orçamento, de Planejamento Orçamentário e Financeiro, né? A estrutura da SECOR, mais conhecida como SECOR, né? Então, a Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro, ela tem 4 divisões subordinadas: divisão de programação orçamentária, responsável por toda a parte da execução orçamentária, liberação de orçamento, remanejamentos, e tem a programação financeira, que é a responsável por toda a parte financeira, o pagamento, todo o dinheiro em si, né? Porque o orçamento, como todos sabem, é autorizativo e nós temos que ter o financeiro para poder cumprir esse orçamento. Temos a divisão de planejamento, que é responsável por toda a elaboração da proposta, que vocês vão ver mais adiante como é que é essa elaboração, esse ciclo orçamentário.
E tem a divisão de análise contábil, que é responsável aí pela toda a parte contábil, orientações contábeis, encerramento do exercício, com os balanços, com todos os documentos necessários para o encerramento do exercício. Tem um núcleo de gestão de obras, orçamentária de obras, que é responsável por todas as obras da Justiça Federal da Primeira Região. Em todas as reformas, construções, elas passam pelo núcleo de gestão de obras. Temos a diretora lá da DIPOR, Silvânia, a divisão de programação financeira, o José Augusto, a divisão de planejamento, a Nádia, e a divisão de análise contábil, ao Denis, e o Bruno na gestão orçamentária de obras. Eu vou fazer uma comparação às áreas nas sessões judiciárias, para vocês terem ideia como nós lidamos, quem são os setores, quais são os setores que a gente trabalha nas sessões judiciárias com relação à gestão orçamentária. Peguei aqui um organograma da sessão judiciária de São Luís, Maranhão, e nós lidamos muito com a Secretaria de Administração, nosso contato, nossas comunicações, o Núcleo de Administração Financeira, e a Secretaria a Seção de Planejamento e Orçamento, bem como a Seção de Execução Orçamentária e Financeira. São essas seções praticamente que a gente trabalha, que envolve todo o trabalho da gestão orçamentária. Peguei também a seccional de Porto Velho, porque ela tem uma estrutura diferente. Lá eles não têm a CEPOF, tem o NUCAF, que é o Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial, mas não tem a CEPLI, tem a CEPOF, que é responsável pela elaboração, né, captação da proposta, incluir a proposta. Mais adiante eu vou passar para vocês como é todo o funcionamento, toda a estrutura, toda essa sinergia da SECOR com as sessões judiciárias. Eu queria falar para vocês que, caso né, queiram fazer alguma pergunta, né, Gabriel, eu acho que vai ser levantar a mão aqui e a gente vai controlando aqui e respondendo, tá, os questionamentos. Isso mesmo. A gente pode também monitorar pelo chat, Adelson. Ok, doutor. A gente vai passando para você. Okay. Fique à vontade. Obrigado. Então, vamos entrar no ciclo, né? O ciclo orçamentário, né? A proposta, a LOA, né? Onde a gente começa todas as informações para formar a lei orçamentária. Então, primeiramente, qual é a primeira fase? Elaboração, né? Elaboração da proposta. Mais adiante, vou demonstrar também aqui como é feito, quais os instrumentos, aonde é realizada essa elaboração, quem são os atores responsáveis por essa elaboração. Em seguida, vai para aprovação, que é o momento em que chega ao Congresso Nacional e lá tramita até ser aprovado, né? Nós temos também a elaboração da LDO, né, que a LDO ela é aprovada, tem que ser aprovada até agosto, para poder dar as diretrizes para a proposta orçamentária, que é a PELOA. Então, vai para o Congresso e depois aprova no Congresso, vira lei e aí entra em execução. Entra no CIAF e a partir daí a gente começa a execução propriamente dita. E o quarto passo seria a avaliação. Podem ver que é um ciclo, não para. Né? Enquanto está trabalhando em uma proposta, está executando uma, já está trabalhando na próxima. Então, temos a primeira fase, elabora, vai para o Congresso, aprova, em seguida entra no CIAF e a partir dali começa a execução e depois tem as avaliações, que é a parte final de prestação de contas, que também vamos entrar em mais alguns detalhes mais adiante. A gestão orçamentária ela é um processo dinâmico e contínuo. Por que dinâmico? Porque o orçamento ele sofre alterações no decorrer da execução. Ele não é estático. A gente faz muitas alterações, as seccionais bem sabem as alterações que sofre durante o exercício, e é contínuo. Por que contínuo? Porque a máquina ela não pode parar. Tem que ter uma continuidade, nós não podemos parar a máquina. Então, tudo isso é dinâmico e contínuo. Exige planejamento, controle e responsabilidade por parte dos gestores. Isso porque os gestores, os seus CPFs, né, é bom frisar isso aqui,
que os CPF dos gestores, eles ficam cadastrados perante o TCU e respondem por todos os atos. Então, é muito importante, né, ter esse planejamento, esse controle e essa responsabilidade, né, de forma a ter uso eficiente e transparente dos recursos públicos em benefício da coletividade. Então, vamos lá. Vou começar, né, antes de até 2016, porque em 2016 a gente ainda executou o orçamento elaborado em 2015, e então até 2016, vocês podem ver que assim, eu coloquei o céu não era o limite, e realmente até 2016 nós não tínhamos, assim, eu diria um limite fixado, né, em lei. A gente elaborava a proposta e a partir dali negociava muito com o conselho, com a SOF, e a gente colocava tudo o que você queria, o sonho, jogava todos os sonhos ali dentro, todas as necessidades, e a partir dali a gente encaminhava para o conselho, e o conselho recebia aquela proposta, consolidava, e até então se negociava. O limite era fixado, ele dava um limite, mas aí a gente via outras necessidades, eu negociava com o conselho ia na SOF, conversava com o pessoal da SOF, abria mais um pouquinho, atendia mais né, um complemento para fazer a nossa proposta. E dividido, sempre foi dividido, né, em pessoal, benefício, custeio, a assistência jurídica à pessoa carente, esse AJPC, é assistência jurídica às pessoas carentes, aqueles defensores dativos, né, que pagam para as pessoas carentes nas ações, principalmente do INSS, dá mais no INSS, nas ações do INSS. O custeio é, né, a própria manutenção da máquina, né? É aí onde está, né, todas as despesas de manutenção da máquina. Então até 2016, nós não tínhamos esse limite, como eu falo, o céu não era o limite, né? Assim, a gente coloca entre aspas, porque tem um limite, sim, mas é que a gente coloca, não havia, assim, aquele limite definido, não, vai ter que ir por lei. Não, quando aprovava a proposta orçamentária, ok, aquela ali era o seu limite, mas ela sofria alterações. A gente tinha algumas alterações que ampliavam esse limite, mais adiante vocês vão ver que isso praticamente não existe mais, tá? A gente vai ver que com a emenda constitucional, mais adiante, isso mudou. O orçamento de limite de 2017 a 2023, né? Por que a 2023? Porque em 2017, com a aprovação da emenda constitucional 95 de 2016, foi criado um limite, né? Então, esse limite ele foi estipulado, né, no artigo 107 da emenda constitucional 95, e a partir daí se fixou esse limite e distribuído da mesma forma ali, pessoal, benefício, custeio, a JPC e obras. Como é que foi esse limite paradigma? Foi um momento muito assim histórico, né, na questão orçamentária, até porque então nós víamos com aquela cultura, né, de trabalhar ali sem limite, pedia, a SOF atendia, inclusive pessoal, né, havia necessidade, a SOF complementava, sempre complementava. Bom, a partir de 2017, que a emenda constitucional foi de 2016, então ela passou a vigorar, né, a partir do orçamento de 2017. Então, a partir daí, como é que foi feito esse limite? Só fazendo assim uma retrospectiva e muito rápido, é o seguinte, eles pegaram toda a execução de 2016, tudo que a gente pagou, inclusive restos a pagar, o orçamento vigente mais as despesas de resto a pagar e montaram aquele limite para cada poder. Então, a partir daí, eles fixaram aquele limite, só que, como nós tínhamos na época o plano de carreira, nós tínhamos também aquela lei dos magistrados, para aumento dos magistrados, a gente o nosso limite ele não foi a emenda ela não contemplou esses planos, eles foram aprovados
concomitante com a emenda, só que não entrou nesse limite. Por quê? Porque ainda não tinha sido executado, não tinha valores, e a partir de 2017 começaram a fazer algumas compensações, né? O executivo começou a fazer essas compensações. Só que isso aí foi o grande problema que eu acho que todos sentiram em 2020. Por quê? Criou-se o paradigma em 2016 para 2017, então ficamos 2017, 18, 19 recebendo uma ampliação desses limites, né, no Poder Judiciário pelo Executivo. Ocorre que esse limite só até 2019. Então, 2019 encerrou, e 2020 nós tivemos que reduzir, tirar esse limite que a gente recebia do Executivo. Foi um momento muito difícil, foram momentos assim tensos, porque aqui no tribunal, eu sei que nas sessões ocorreu muitos casos, a redução de estagiários. Diminuiu o estagiário, diminuiu a carga horária, reduziu, houve demissão de prestadores em algumas seccionais. Aqui não, porque o presidente, à época, ele, muito sensível, pediu para a gente fazer o máximo para não demitir, né, os prestadores, porque exatamente no momento da pandemia. Imagina todos esses prestadores desempregados, é uma questão, aí é um problema social muito grave. Foi difícil, não foi fácil, o choro foi grande, as seccionais todos entraram em desespero, mas a gente tinha que adequar, não tinha jeito, o limite foi reduzido e retornou ao patamar de 2016 com as atualizações do IPCA. Agora, imaginem, né, você tinha uma despesa, você trabalhava aquilo ali já difícil, de repente você começou a cortar, teve que cortar assim no osso, tivemos que cortar no osso. Foram momentos extremamente difíceis, né? Bom, e por que a emenda constitucional 95 ela foi criada mais? Ela para tentar frear, né, o crescimento das despesas. Então, as despesas obrigatórias, elas estavam crescendo muito, muito. Então, chegou um ponto que realmente a emenda constitucional tinha que dar uma brecada. Só que a gente vê que mais adiante, essa emenda constitucional, ela praticamente ela não resolveu muito, porque as despesas continuaram, né, crescendo e preocupando. Então, aumentaram as despesas obrigatórias e foi espremendo as despesas discricionárias. As despesas obrigatórias é despesa com pessoal, benefício, então essas despesas, elas são obrigadas, e elas estavam crescendo numa proporção muito grande e chegou ao ponto de comprimir mesmo as discricionárias. Então, nós tivemos que remanejar, né, reduzir despesas discricionárias. Mais adiante eu vou falar para vocês, né, o que se trata de discricionárias, que é isentar custeio, né, e o que é obrigatório? Pessoal, assistência jurídica, benefícios, e as discricionárias são aquelas do custeio que mantém a máquina, e as obras e reformas. Bom, como é que era o limite, né, até a emenda constitucional 95 de 2016? Não que ela foi revogada, que não ficou um limite, continuou o limite, só que foi um limite mais a menos, né, assim, melhor, não foi tão ruim quanto o limite de 2016. Então, em 2016, eles definiram, né, para o gasto no exercício, conforme critério da emenda constitucional 95, limite único. Por que único? Se você tinha um orçamento, seu limite de pagamento era o seguinte: o seu orçamento, você tem um orçamento aprovado. Se você pagar restos a pagar, mais adiante eu vou explicar para vocês o que significa os restos a pagar, né? Alguns já conhecem, mas muitos ficam na dúvida, restos a pagar com despesas de exercícios anteriores. Eu sei que tem essa confunde muito essas duas nomenclaturas. Então, o limite, você tinha um orçamento aprovado. Vamos supor que você tinha 1 milhão de orçamento aprovado. Você tinha 1 milhão para gastar naquele ano. Só que às vezes você não pagou despesa do ano passado, empenhou e não pagou, e ele vinha a ser pago no exercício seguinte. Então, esse pagamento de resto a pagar, ele concorre. Ele tem que entrar no limite. Você tem que deixar de executar orçamento do exercício corrente para poder pagar os restos a pagar. Assim era, né, a emenda constitucional 95. Não que a lei complementar 200 não seja, mas é um pouco diferenciada, porque tem alguns parâmetros. Então, a partir de 2024,
né, teve a lei complementar 2023, porque a emenda constitucional 95, ela foi revogada pela 126 de 2022. O artigo 6º dispõe que o Poder Executivo deverá encaminhar um projeto de lei complementar para instituir um regime fiscal sustentável. Então, isso já era previsto, né, nessa emenda constitucional 123 de 2022. Então, aí nasceu a lei complementar. Ele tinha que encaminhar até o dia 31 de agosto esse projeto de lei, e foi realmente, a lei foi publicada e aprovada em 31 de agosto de 2023, a lei complementar, né? E no seu artigo 3º, ele institui, ele define como é que são esses limites, tá? Então, mudou um pouquinho, mudou, porque a gente tem uma metodologia de cálculo diferente da emenda constitucional 95. Então, como é que ficou a questão do limite financeiro, limite de pagamento? Você continua com o seu limite orçamentário, que é o seu limite de pagamento. Tem que ser igual. Ocorre que, né, definir o gasto conforme o critério da Lei Complementar 200, de 2023, no artigo 3º, parágrafo 7º e LDO. Limite único. Entretanto, ele retira o resto a pagar. Então, assim, isso é uma coisa boa para a gente, mas é uma coisa ruim. Eu diria por quê. Eu vou explicar mais adiante por quê. Então, ele fixou aquele limite. Você tem um limite, o seu orçamento é esse, e o seu limite de pagamento tem que ser esse. Você não pode extrapolar, exceto, né, se cumprida a meta, né, os restos a pagar, eles ficam fora desse limite financeiro. Vamos supor que você tem 1 milhão aprovado de orçamento, você tem um orçamento para 2024 de 1 milhão. E você vai gastar 1 milhão do orçamento vigente. Só que você tem um resto a pagar de 200 mil do ano passado. Pela emenda constitucional 95, você somava tudo ali dentro, você tinha que espremer e compensar. Se paga resto a pagar, não paga o orçamento vigente. Você não pode gastar, você tem que deixar no crédito disponível para compensar o pagamento do resto a pagar. Entretanto, com a Lei Complementar 200 mudou, isso mudou. Então, se cumprir a meta, o resto a pagar, ele fica fora. Mais adiante, vou demonstrar como é que está o nosso resultado primário, eu vou mostrar para vocês e como é que é feito e como é que está a nossa situação hoje, né, na economia, na questão do resultado primário. E há sempre que lembrar, né, que a partir de 2022, a LDO, ela obrigou a executar as despesas primárias discricionárias. As obrigatórias, né, que é pessoal, benefício, assistência jurídica, elas são obrigadas a pagar, independente independente da vontade do gestor, tem que pagar. É despesa obrigatória. A discricionária, você podia até dizer, não, eu não vou pagar, não vou gastar. Mas agora você tem que executar essas despesas primárias discricionárias. Elas, até então, não tinham essa obrigatoriedade de executar, você poderia ficar sem executar. Hoje não, você tem que executar, se não executar, você tem que fazer justificativa de acordo com a LDO, que mais adiante também vou passar essas informações para vocês. O que é resto a pagar? Gente, resto a pagar é aquilo que você empenha no exercício e você não consegue pagar dentro daquele exercício. Você empenhou, você executou, você realizou. Na verdade, você executou perante a LDO a despesa discricionária. Estou falando isso, executar é pagar. Mas você empenhou, tá? Mas não realizou no exercício. Você não pagou. É tanto lá mais adiante eu vou explicar, porque tem o processado e o não processado, o resto a pagar. E aqui ele está dividido, que eu coloquei processado e não processado. E a inscrição geralmente ocorre no final do exercício. Então, você faz todos os empenhos, encerra o exercício, não pagou, aí tem um momento no CIAF que a gente faz essa inscrição desses restos a pagar.
Tá? O orçamento é do ano anterior, mas vai ser um financeiro do exercício seguinte. Por isso que a emenda constitucional 95, ela colocava o orçamento vigente e mais o resto a pagar dentro daquele limite. Então, isso acontecia na emenda constitucional 95. A LC 200, ela mudou um pouco. Impacto no limite financeiro do ano atual. Sim, vamos, né, ver. A LC, ela faz essa separação. Se cumprir da meta, o resto a pagar, ele não entra no nosso limite. É um alívio para a gente. É um alívio porque nós temos muitos restos a pagar. Hoje a primeira região está com em torno de 164 milhões de restos a pagar. Então vamos lá, né? Vamos falar agora sobre a proposta orçamentária. Quem são os participantes envolvidos na elaboração dessa proposta? O Conselho Federal, né, é a nossa setorial orçamentária. Então, a gente recebe todas as orientações e os limites são emanados pelo Conselho da Justiça Federal, é um órgão superior e a gente tem obediência ao Conselho da Justiça Federal nas questões administrativas, que é a questão orçamentária. A Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro, que é a SECO, no caso aqui que eu estou coordenando, faz toda a coordenação desse trabalho de captação da proposta, as diretrizes. É um trabalho bem puxado, né? A diretora Nádia, os primeiros meses do ano é bem puxado para aqui, para as seccionais também, mas a gente está melhorando a cada dia com os sistemas e a cada dia tem melhorado bastante. E a gente tem a participação das secretarias administrativas das seções judiciárias, como eu mostrei naquele organograma, a SECAD com o NUCAF e com a CEPLO ou CEPOF. Esses são os atores, né, as seções envolvidas. E o normativo? O normativo, geralmente, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, resoluções do Conselho da Justiça Federal. Quais são as ferramentas que a gente utiliza para fazer a nossa proposta orçamentária? Hoje, nós temos o Planege e nós temos o e-orçamento. O Planege é a parte do planejamento e o e-orçamento é a parte da execução. Então, como é que começa, né, o trabalho, né, da elaboração da proposta orçamentária? É um momento assim que realmente de planejamento, muito importante. Então, os gestores têm que ter muito cuidado ao elaborar essa proposta, porque ali é o seu limite. Então, é o seu limite. Pode fazer, né, alteração? Vamos comentar mais na frente? Pode, mas desde que você mude internamente sem mudar o seu limite, porque não tem como acrescer o limite uma vez definido. Até uns 4, 5 anos aí ou mais, as seccionais, algumas despesas eram mantidas aqui na Secretaria de Orçamento, a pedido, a diretriz do diretor-geral, mas aos poucos nós fomos descentralizando e dando mais autonomia às seções judiciárias, como foi o caso das diárias, e o caso dos reajustes contratuais que ficavam aqui na secretaria com reserva, e à medida que ia sendo feitos os pedidos, mandava e a gente liberava. Mas isso mudou. Mudou e melhorou muito, né? A fase intermediária, depois é o envio ao CJF. Então, a gente envia ao Conselho da Justiça toda a proposta, todo aquele, né, arcabouço lá, e a gente passa para o conselho consolida com os demais regionais, aí vai para o pleno do conselho e depois segue para a SOF e a partir daí monta o PLN que vai ao Congresso Nacional. Então, tem essas fases iniciais, a fase intermediária e a fase final. Nesse momento, a gente já vai abrir o Planege para que os gestores façam, né, as suas propostas, já comecem a elaborar as suas propostas, já comecem a entrar com os dados. E um detalhe importante, que a partir desse ano, a proposta orçamentária ela vai ser integrada, né, com o PCA, que é o Plano de Contratação Anual. Então, isso já vai estar integrado, até porque isso vai ajudar muito no momento
de se fazer a implantação do projeto de governança das aquisições nas seções judiciárias. Então, hoje nós temos um sistema do PCA aqui no TRF que já vai ser liberado para as sessões, já está em trabalho esse PCA, e nesse PCA tem informações do orçamento e vice-versa. Então, é integrado de forma que seja possível alimentar os nossos painéis, que futuramente vocês verão esse projeto, o quanto ele foi muito, muito importante, né, aqui no tribunal. Então, essas são, né, são os participantes. E agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a lei, né? O que diz a Lei Complementar 200, né? Das despesas sujeitas a limites do poder e órgão. Então, o artigo 3º, ele dispõe o seguinte: com fundamento no inciso 8º do caput do artigo 63, no artigo 164A e nos parágrafos 2º e 12 do artigo 165 da Constituição, ficam estabelecidos para cada exercício a partir de 2024, observado o disposto nos artigos 4º, 5º e 9º desta lei complementar, limites individualizados para o montante global das dotações orçamentárias relativas às despesas primárias. Tá? Aí ele definiu o seguinte: cada um dos limites a que se refere o caput desse artigo valerá a partir de 2024. Por quê? A lei complementar, ela passou a valer mesmo a partir, né, de 2024. O orçamento de 2024, que ela foi aprovada em agosto, então não tinha mais como alterar, né, o de 2023. Então, 2023 já estava em execução, então ele coloca aqui, para o exercício de 2024, a vigência dele começa em 2024. Então, ele fala que para 2024, as dotações orçamentárias primárias constantes da Lei 14.535, de janeiro de 2023, considerados créditos suplementares e especiais vigentes na data da promulgação desta lei, relativos ao poder ou órgão referido no caput desse artigo, corrigido nos termos do artigo 4º e pelo crescimento real da despesa primária calculada nos termos do artigo 5º dessa lei complementar, excluídas as dotações correspondentes às despesas de que trata o artigo 2º, o parágrafo 2º desse artigo. São algumas, né, despesas mais do executivo e elas não interferem muito aqui nos nossos cálculos dos nossos limites. Então, vocês podem ver o seguinte, que aqui, né, eles excluem aqui os créditos extraordinários. Isso foi um grande problema para a gente em 2016, porque quando criaram a emenda constitucional, a gente estava em 2023, nós tivemos que remanejar um orçamento, né, do nosso custeio para a criação do auxílio moradia dos magistrados. Então, foi criado o auxílio moradia, só que quando criou foi por crédito extraordinário. E a lei excluiu os créditos extraordinários dos nossos limites. Então, nós tivemos um baque grande no nosso limite, porque nós oferecemos orçamento do custeio, nós tiramos do nosso custeio, da manutenção, e foi para o auxílio moradia. Era para ter colocado esse limite de auxílio moradia dentro do nosso limite. Entretanto, tirou, e foi um valor significativo. Só que isso foi muito adiante, e eu não vou detalhar muito, mas que o TCU reconheceu que houve um erro e que teria que fazer essa recomposição e que o Supremo pediu para se recompor. Está em tratativas, não sei ainda como está, não posso posicionar vocês sobre essa questão desse ajuste solicitado pelo o STF à ASOF. Então, em razão disso, teve um erro, né, porque foi realmente excluído um orçamento nosso, que era limite nosso, foi excluído, nós tivemos um problema grande. Por isso, nós tivemos um problema muito grave, foi quando acabou, né, a compensação do executivo. E aí nós tivemos esse problema seríssimo, né? Aí ele fala que para os exercícios posteriores a 2024, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido nos termos do artigo 4º e 5º desta lei complementar. Esse artigo 4º e 5º, ele fala mais da correção do IPCA e fala também da complementação da correção do valor do real, né? Do crescimento da receita. Que mais adiante a gente vai detalhar um pouquinho aqui como é que é calculado essa variação, né, do crescimento da receita.
Aí ele fala no parágrafo 7º, os limites de pagamento. Aqui que ele fala, quando eu falei para vocês que ele mudou com relação ao resto a pagar, ficar fora caso se cumpra a meta. É exatamente aqui no parágrafo 7º, né? Os limites de pagamento e de movimentação financeira não poderão ultrapassar os limites orçamentários. Como eu falei, ó, o seu limite de pagamento e de movimentação financeira é o seu limite orçamentário. Né? Ele fala aqui que você não pode ultrapassar, né, esse limite orçamentário para você fazer os pagamentos, exceto quando as estimativas de receitas e despesas durante o exercício indicarem que não haverá comprometimento da obtenção da meta de resultado primário, observados de intervalo de tolerância. Vou explicar também como é que são esses intervalos de tolerância, né? E qual é, né, qual foi a meta de resultado prevista na LDO, no artigo 3º, né, na LDO de 2024. Então, vejam aqui que no artigo 7º, né, ele deu a possibilidade da gente tirar o RP caso se cumpra a meta. Então, isso foi uma coisa boa? Foi, porque dá um alívio, né, para a gente, porque senão eu teria que deixar de executar o orçamento vigente para poder compensar o RP. Então, muitas vezes eu fico com o crédito disponível, o orçamentário, mas eu não posso gastar porque eu tenho um RP que eu tenho que pagar e fica lá disponível porque eu não tenho o limite. O limite, aquele limite daquele orçamento eu tenho que passar para pagar o RP, que é prioridade. Porque o RP já é um comprometimento, você já firmou um compromisso com o fornecedor, então tem que realmente pagar. Né? Então, isso foi uma coisa boa, né? Realmente que melhorou a nossa vida, mas a gente causa preocupação, que mais adiante eu vou falar para vocês por que que a gente fica um pouco preocupado agora com essa questão da meta do Adelson, resultado primário. Pois não, doutor? há uma pergunta aqui da Vanessa: o que é resultado primário? Resultado primário o governo vai apurar, né, a receita e as despesas, porque o orçamento é, ele é autorizativo, porque quando você aprova o orçamento, ele fala, ó, você tem autorização para gastar isso aqui, só que você tem que ter o financeiro. Então, você fixa as suas despesas. Você tem condições de fixar a sua despesa. É mais fácil você fixar a despesa do que você fixar a receita. A receita ela é estimada. Então, eu fixo a minha despesa. Eu fixo uma despesa de 1 milhão. Eu fixei a despesa. Mas eu tenho que ter receita. A receita vai ser arrecadação mensal. Caso essa receita não seja correspondente ao que você tem, você está tendo um problema que você não vai ter como pagar. Você vai ter que fazer um bloqueio que eu vou falar mais adiante. Então, isso é o resultado primário. O resultado primário é a apuração. Ele é apurado de 2 em 2 meses. Ele quer ver como é que está se comportando a receita. Mais adiante eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Esse é o resultado primário, tá? Então, tem esse resultado primário, essa meta de resultado primário, ela é fixada na LDO. Vou falar mais adiante, né? Mas ela é fixada. Então, você tem autorização para gastar, mas espera aí, eu preciso ver se vai arrecadar. Nós vamos entrar na programação financeira para vocês entenderem. Porque, eu tenho 1 milhão, eu vou gastar. Sim, você tem autorização, mas vamos ver se a União vai arrecadar o suficiente para cobrir, né, aquela despesa que você fixou. Então, eu fixo a minha despesa, é autorizativo, mas a minha receita ela é estimada. É ela que vai dar condições de eu executar o meu orçamento que foi autorizado. Isso o artigo 4º, né? Eu vou falar mais um pouquinho aqui. Orçamento do ano anterior, mais correção do IPCA acumulado naquele exercício, variação real da receita. É assim que é feito, né? O seu limite orçamentário. A sua proposta, ela tem que obedecer essa norma aqui. Então, o artigo 4º, ele fala o seguinte: os limites individualizados, que se refere ao artigo 3º, que foi aquele que a gente falou, serão corrigidos a cada exercício pela variação acumulada do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA, publicado pela IBGE,
né, ou outro que vier a substituir, considerados os valores apurados no período de 12 meses encerrado em junho do exercício anterior, ao que se refere à lei orçamentária anual, acrescido da variação real da receita. Então, 12 meses. Então, o que ele faz? Ele pega a proposta de 2024, ela foi corrigida assim, eles pegaram junho de 2022, né, e fizeram até julho de 2023. Né? Então, ele pega junho do exercício anterior, a que se refere à lei, né? Aliás, encerra em junho de 2023, ele pega 2022, julho de 2022 e vai até junho de 2023. Aí ele vai, pega esse índice e corrige a proposta de 2024. Então, pegou o índice julho de 2022, encerrou em junho de 2023. Aí tem um índice do IPCA e é aplicado na proposta para 2024. Foi feito dessa forma, né? Mas a variação, né, acrescida a variação real da despesa, calculada nos termos do artigo 5º, que eu vou agora falar mais adiante aqui. Então, o que é essa variação real, né? Se a receita crescer, tiver um crescimento, né, a receita crescer na 0,25% do PIB ali, ele vai poder fazer uma correção, né, fazer essa variação real da receita e acrescentar a sua proposta. Então, antes a gente só tinha o IPCA. Até a emenda constitucional 95 só tinha o IPCA. Corrigia pelo IPCA e pronto, esse é o seu limite, não tem choro nem vela, é só isso, não tem o que fazer. Agora não, ele te deu a oportunidade, ele deu uma condição de colocar a variação real da receita. Só que, assim, também não é uma coisa grandiosa, né? Esse ano nós tivemos um acréscimo muito pequeno, né? Foi em torno de 1, alguma coisa por cento. Então, não foi um crescimento muito grande. Tivemos o IPCA de 3, alguma coisa, mas esse foi 4 pontos, 4 pontos, se não me engano, 4,79, né? Que foi a nossa correção para esse ano. É pouco, é pouco. Por quê? É preocupante porque, como nós temos despesas de caráter continuado, os reajustes superam isso, né? Então, é aí onde está o nosso grande problema, né? Então, ele fala o seguinte, ó, 70% caso a meta de resultado primário apurada no exercício anterior, ele pega o 2023, né? Aí ele vê, ó, a meta, é, é, a meta primária apurada do exercício anterior, da elaboração da lei orçamentária anual, se tiver sido cumprida, né? Aí sim, observados os intervalos, aí você pega essa variação, cumpriu a meta, né, do ano anterior. Aí você pega essa variação e calcula 70%. Aqui adiante a gente vai ver, né, vou ver mais aqui como é que a gente pode crescer. Então, 50% caso a meta de resultado não tenha sido, né, ela não tenha sido cumprida. Você pode crescer 70%, pegar 70% desse crescimento da receita, que é apurada do ano anterior, aí você joga um percentual, né, de 70% e 50%. E esses acréscimos, né, nas despesas primárias, ele não será inferior a 0,6 ou até 2,5. 0,6 é um cálculo bem complexo, né? A gente não vai detalhar muito, porque realmente não se aprende assim, né, num curso rápido. 0,6, então, o nosso orçamento, por pior que seja o resultado do ano anterior, ele corrige 0,6, mais 0,6 além do IPCA. E pode chegar até 2,5. Então, eu corrijo meu orçamento pelo IPCA e eu ainda corrijo pela variação, né, da receita, né? Houve variação da receita, real da receita, aí eu pego essa variação e faço esse cálculo e complemento o meu orçamento. Não é grande coisa, gente, não é porque assim, a gente se decepcionou muito esse ano, achou que tivesse essa correção melhorar, mas não melhorou. Agora, se realmente, né, a receita desse ano crescer, né, você pega aí os 70% desse crescimento, e aí pode ser que seja uma coisa melhor, mas não é isso que está se projetando, né? Então, a gente não está, essa projeção que está aí do governo, não sei se os senhores já verificaram, mas assim, a meta do governo parece que só vai conseguir zerar mesmo o ano que vem,
né, 2026, aliás. Então, isso é uma coisa que, assim, preocupa, porque a gente já vê que não vai ter esse crescimento real, a não ser o IPCA. E o IPCA, a gente tem um IPCA está baixo. Então, podemos ter né, uma frustração em 2025 nessa elaboração da proposta, que a gente vai saber esses índices lá para julho, que a gente fica sabendo mais ou menos. Elabora a proposta e depois o Conselho passa o índice de correção para a gente. Bom, o orçamento, né? O nosso orçamento ele é dividido em despesa obrigatória e despesa discricionária, como eu já havia falado antes. O que são as despesas obrigatórias? Pessoal, vencimento, serviço extraordinário, gratificação natalina, gaju, LIC, e benefícios, auxílio alimentação, pré-escolar, transporte, funeral, assistência jurídica, pessoas carentes, assistência médica odontológica. E as discricionárias? As discricionárias são aquelas em que o gestor, né, pode alterar, ele pode alterar, ou ele pode dizer, não vou pagar, não vou executar essa despesa, até pode, só que assim, ele tem que pegar esse orçamento e aproveitar em outra despesa. Ele pode, ele tem essa discricionariedade de fazer isso. Ele tem uma dotação de material de consumo, ele quer remanejar para material permanente, ele pode fazer, é discricionário. A de pessoal, ela é obrigatória, você não tem o que fazer, você tem que cumprir. É obrigatório, né? É alimentação, você tem que cumprir aquela despesa. Não tem muita margem, né, de você alterar já a discricionária, você tem como, né? Então, dentro dessas discricionárias, ainda tem uma divisão. Nós temos uma divisão de caráter continuado e caráter ordinário, que é não continuado. Qual seria o continuado? Estagiário, energia, água, prestador de serviço. É exatamente aquilo que eu falei para vocês quando chegou 2020, que o nosso orçamento ele teve que voltar ao patamar de 2016 só com as correções do IPCA. Foram momentos difíceis. Para quem lembra, quem está na área, que lembra disso, foram momentos extremamente difíceis. Foram momentos assim tensos. Então, onde que nós tivemos que mexer, né? Tivemos que mexer nos estagiários, tivemos que mexer prestador de serviço, porque energia e água você não tem muito, né? O que fazer? Foi aquele momento que também reduziu o horário para diminuir a energia, não pegar mais aqueles picos. A gente foi se reinventando. E também a gente diminuiu muito no investimento nos equipamentos de informática, material de consumo, reduziu bastante. E aí também veio a calhar que foi o momento da pandemia, né? E na pandemia foi o teletrabalho, então muitos custos foram reduzidos. Então nós tivemos essa vantagem, né? Vantagem que não, né, é triste, foi muito triste a realidade, né? 2020, mas que colaborou para a gente conseguir, né? Executar aquele limite nosso fixado. Então, assim, sempre lembrar que são despesas obrigatórias e discricionárias, né? Então, a obrigatória, o gestor não tem margem de alteração, de mudança. Eu digo assim, né, dele falar, não, eu não vou pagar, não vou fazer. Não, isso aí ele tem que pagar. É lei, tem que pagar. A discricionária ele já tem essa margem, ele pode alterar, né? Então, tem essa liberdade. Mas, lembrando, tem que executar. Como eu falei, não executa, o que acontece? Muitos gestores vai se aproximando aí, né, o mês de setembro, que é o prazo máximo que a gente vai ter para fazer alterações orçamentárias, e as devoluções têm que ocorrer até setembro. Se não devolver até setembro, que é o último período que eu posso fazer um crédito adicional, remanejar, corre o risco de você encerrar o exercício com o crédito disponível sem utilização e você ter que fazer justificativas para atender a LDO, salvo engano, artigo 68 a 73 da LDO. Gente, dúvidas podem, eu sei que é bem complexo, gente. A gestão orçamentária, assim, é para ter mais ou menos uma ideia do que é a gestão, para vocês terem uma ideia, mas eu fico à disposição, mesmo depois do curso, quiserem ligar, perguntar, eu estou aqui à disposição para responder vocês. Então, vamos partir para a nossa proposta orçamentária propriamente dita, que é a proposta orçamentária da LOA de 2024. Como é que ficou nossa lei orçamentária de 2024?
nós ficamos com R$ 3.210.973.460. Distribuído, pessoal, 76,3%, benefício 7%, atividade custeio 12%. Olha aí, gente, 12% de atividade custeio, 1% de reforma e 3% de projeto. 92 milhões de projetos, são as nossas obras, tá? Quando eu falo projeto, são as construções. Temos as reformas, que as reformas elas eram projeto, né? Agora elas passaram para atividade. Então, é a manutenção, né, dos prédios. Então, nós passou, né, a partir de 2022, ela passou a ser despesas de atividade. Então, verifique aí que nós temos um orçamento aí, né, o maior de pessoal. Realmente, assim, nós temos que prestar serviço, nós não temos que realmente investir, né? A gente prestar serviço, é o prestador de serviço. Nós prestamos serviço ao jurisdicionado. Agora, né, assim, se fosse para empresa para investir, realmente a gente tinha pouco orçamento. Então, mas o que preocupa mais, né, aqui, se vocês analisarem aqui, a parte de atividade e custeio. Isso aqui é para toda, né, toda a primeira região. Bom, dividida em obrigatória e discricionária. Então, se nós pegarmos as obrigatórias, que é pessoal e benefícios, né, eu não coloquei aqui a JPC porque assistência jurídica, a gente não tem um orçamento fixado. Como é que funciona? Os peritos fazem todo o seu trabalho, né? E a partir dali é lançado no sistema JG, assistência jurídica gratuita, e aí o conselho repassa aqueles valores para a gente pagar, né? Todo mês tem um cronograma de liberação. Então, o que está nos causando preocupação no orçamento desse ano e que preocupa também para o ano que vem é que nossas despesas de caráter continuado, gente, elas estão com praticamente 87%, consumindo o nosso orçamento. Então, é preocupante. Sim, por quê? Eu não tenho margem nenhuma de colocar despesa de caráter continuado, um contrato, aumentar um contrato. Eu sei que as necessidades são grandes. Ah, eu preciso de estagiário, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E, ademais, nós teremos aí a residência jurídica, né? Que é uma coisa que vai vir e a gente não sabe, assim, qual vai ser a ideia, assim, qual vai ser a bolsa. Eu acredito que cada unidade gestora vai definir a sua bolsa por causa mais da região. E isso nos preocupa, porque a gente está com 13% de ordinária, né? Então, a ordinária é aquelas despesas que não são continuadas. Então, para que eu aumente a continuada, eu tenho que reduzir a ordinária. Então, isso é bem preocupante. Eu chamo a atenção dos senhores, né, para que pensem nisso aí, porque a gente tem a questão dos reajustes que nos preocupa, tá? Tem alguém com o microfone aberto, né? Isso nos preocupa por causa dos reajustes, exatamente os reajustes, porque daqui a pouco você não tem como reajustar, você vai ter que reduzir a despesa para poder conseguir fazer o reajuste. Isso não é uma coisa muito boa, né, gente? Então, se a gente for fazer um comparativo aqui, a despesa de caráter continuado e ordinária em relação a 2023, vocês vejam aqui que em 2023 nós tínhamos 83% de continuada. Hoje nós estamos com 87%, cresceu 4%. Cresceu praticamente, né? Aí o reajuste. Eu acredito que, se você pegar aí mais ou menos, é mais ou menos um reajuste, né? O reajuste 4%. Eu entendo que a maioria ali, não, eu acredito, não cresce a despesa. Lógico, os gestores, eu vejo, né, seccionais têm muita responsabilidade nessa questão aí, eles, né, se preocupam muito com isso. Então, o que pega aqui realmente são os reajustes dos contratos. Aí acaba inflando, né, a despesa de caráter continuado. Aí você vê que o ano passado nós tínhamos 17% de ordinário e esse ano nós temos 13%. Então, você está tirando de ordinário e indo para continuado, tá, gente? Então, é muito cuidado, muita atenção na elaboração dessa proposta agora, que a gente está em momento de elaboração. A gente tem que realmente pensar bastante nessa questão.
O que eu estava falando da orçamento impositivo, né? Das despesas discricionárias, atividade, custeio de projeto. Está no artigo 73, né, da LDO, ele prevê o seguinte: a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias com o propósito de garantir efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Aí, assim, tem alguns casos que não se aplica, né? Impedimento de ordem técnica, devidamente justificado. É problema de projeto, teve problema de projeto, então são vários itens que você pode alegar e para você fazer a justificativa, né? Então, aplica-se exclusivamente despesas primárias discricionárias, né? Elas são as discricionárias. Se é obrigado, porque a obrigatória, por lei, ela já é obrigada. Aí depois incluiu-se a despesa discricionária. Tem o dever de executar. E essa execução, né? Essa execução das despesas, ela começa, né, com o empenho. O empenho. Empenhou, né? Se você empenhou a despesa, inclusive, você empenhou e foi para a resta pagar porque não pagou, você já cumpriu esse artigo 73. Aí sim, mas se você põe resta pagar, lá na frente você cancela o resta pagar, você tem que justificar porque que você cancelou uma despesa discricionária que era obrigada à execução. E então você empenha, tá, até o término do exercício financeiro, cumpriu, né, a sua obrigação de executar. Aí depois vem a liquidação e pagamento, que aí admite-se o quê? O resto a pagar. Aí eu coloquei aqui, uma vez inscrito em RP, cancelou, deve se apresentar a justificativa com base no artigo 73, tá? Aí aqui embaixo eu coloquei a justificativa para inexecução das programações primárias discricionárias serão elaboradas pelos gestores, né? Pela execução, então a gente encerra o exercício até o dia mais ou menos dia 10 de janeiro, o conselho já pede essas justificativas. Então a gente já elabora aqui. Em alguns casos, né, a gente já fecha aqui na SECOM, mas outros a gente pede informações para as seccionais. Tá? Então, isso aí a gente faz todo o encerramento do exercício e é naquele período ali, não passou aquele período, não aceita mais, você tem que justificar, você é obrigado a justificar. Então, vamos falar assim com relação à execução orçamentária, né? Como é que começa a execução orçamentária? Ela começa com o empenho. Ato emanado de autoridade competente que cria a obrigação do pagamento e consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico, formalizado na emissão da nota de empenho. Então, licitou, contratou, aí vem o empenho. Aí já é uma obrigação, você criou uma obrigação. Então, você empenhou. Então, você já comprometeu o seu orçamento. Ele já não fica mais no disponível. Ele sai daquele seu disponível. É como se você tivesse assim, o dinheiro na sua conta. Você já pegou aquele dinheiro e já reservou, já fez sua planilhazinha. Isso aqui está para despesa tal. Você já reservou, já está comprometido. Empenhou, ok. Aí vem, né? E quem faz geralmente, quem assina? Geralmente, esses documentos são os diretores de foro, às vezes a delegação, né, para os diretores de SECAD, se tiver algum SECAD aí que possa, né, falar quem é realmente lá quem assina, ou às vezes são os dois, né, assina o diretor da SECAD e o diretor do foro, ou às vezes delega só para o diretor da SECAD, tá? Mas é o que eu falei. Aí está o quê? O CPF, né, do gestor. É aquele que está cadastrado no TCU. Aí vamos para a liquidação. A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor em títulos e documentos comprobatórios dos respectivos créditos. Então, contratou, empenhou, aí você vai esperar a empresa entregar o serviço ou o material. Aí você liquida, você atesta a nota, você faz um atesto de que, né, aquele bem ou aquele serviço foi recebido, foi dentro do um pouquinho, foi recebido, está dentro do exigido pelo órgão, porque muitas vezes ocorre de você receber, aí tem problema, aí tem que devolver, aí não tem como liquidar, não tem como você atestar. Então, chama-se atestar a nota fiscal. Você faz, né, um atesto da nota fiscal para o pagamento. E essa liquidação ela é lançada no CIAF. O empenho é feito no CIAF, a liquidação também ela é feita, além de assinatura lá da nota fiscal, também você tem que fazer esse lançamento, né, no CIAF, tá?
E aí vem o pagamento, né? O pagamento é o quê? Exatamente aquilo que está falando. O orçamento, ele é autorizativo. Até então, você empenhou, mas você precisa saber, eu tenho um financeiro para cumprir esse pagamento? Eu tenho que fazer uma programação. Existe a programação, mais adiante eu vou falar dessa programação financeira. Então, você empenha, você liquida e eu tenho que esperar o pagamento. Então, tem um cronograma, você tem que obedecer aquele cronograma ali para poder você conseguir, né, pagar o fornecedor. Como eu falei, né, o empenho é o ordenador, é responsabilidade, é o CPF cadastrado para fins de prestação de contas. Então, encerrou o exercício, gente, tem a prestação de contas, né? O orçamento não é só a gente cadastrar o empenho, lançar, pagar e depois, não, a gente tem uma série de prestação de contas. A liquidação é o servidor designado, geralmente o gestor do contrato, ele que recebe aquele bem, ele, né, verifica se está tudo de acordo, atesta que está de acordo, aí parte para o pagamento, né? O pagamento ele é realizado pela área financeira no CIAF, então empenha no CIAF, liquida também no CIAF e paga dentro do CIAF. Aí, como eu falei, poderá ocorrer inscrição de resto a pagar. Ok, você empenhou, o servidor, você empenhou, mas a empresa não deu tempo a empresa entregar o produto, porque ela tinha um prazo, ela está dentro do prazo, então ela não entregou. Então você empenhou, encerrou o exercício, você escreve em resto a pagar não processado. Então você não liquidou. Você não recebeu o bem, então ele fica não processado. Ah, mas eu recebi o bem, eu liquidei, mas não deu tempo de pagar. Aí é processado. Então você tem o não processado, o RP não processado e o RP processado, tá? Tem essas duas figuras lá. Isso ocorre quando realmente você não consegue pagar, né? Você empenha, mas não consegue pagar dentro do exercício. Ocorre muito, né? Como eu falei para vocês, para os senhores e as senhoras, é o seguinte: a gente tem, né, um RP hoje de toda a primeira região de despesas de custeio e projetos de reforma em torno de 90, eu diria 90 milhões. E pessoal, o restante, né, que daria aí 167 milhões. Eu vou mostrar um slide, lá na frente eu vou mostrar um slide para vocês, como é que está se comportando hoje esse resto a pagar, para vocês terem ideia, né, um demonstrativo, um slide, um painel, para vocês verem como é que a gente faz esse acompanhamento. No meio da execução da proposta orçamentária, né, a gente também tem outros planos, né, o plano de obras. Então, a gente entregou agora, dia 15, ao diretor-geral, todo o plano de obras da primeira região. Então, ele é anual. E quando é que ele começa a ser elaborado? Na execução do exercício. Então, a gente começa em fevereiro, em abril a gente já está com ele pronto, porque tem que ir para a Corte Especial Administrativa, o plano de obras, tá? Então, de 20 a 23 agora já vai entrar na Corte Especial, na sessão da Corte Especial, que vai ser virtual. Então, o processo já foi encaminhado, tá? E iniciou o exercício, elabora-se o plano de obras. Para vocês terem ideia, nós estamos com 45 obras no plano de obras para 2025. Podemos receber isso aí? Podemos. Ou pode ser menos, ter corte? Sim. Mas, assim, o ano passado, esse ano a gente surpreendeu porque o Conselho atendeu quase que na íntegra o nosso plano de obras. Quem são os participantes? São as áreas de orçamento e os comitês técnicos de obra. Nós temos um comitê técnico nacional e tem um comitê técnico regional, que é os tribunais. O local, que é o pessoal das seccionais, tem uma equipe. Aqui no tribunal tem uma outra equipe, que é o regional. E tem o nacional, que é no Conselho Nacional da Justiça, tá? Eu esqueci de colocar aqui o nacional, mas tem o nacional, que o nacional fica no Conselho da Justiça, pessoal do Conselho da Justiça. Então, tem que ter o parecer do CTO, né, local, geralmente engenheiro, o pessoal que trabalha aí, que faz todo esse trabalho, tem toda uma documentação, é um processo bem exaustivo, é muito exaustivo, é cansativo, né? Um trabalho tem melhorado muito, a gente vai tá
fazendo inovações para facilitar mais ainda, melhorou muito em relação a outros exercícios. Então, geralmente, o diretor do fórum, ele encaminha o pedido, né, pelo processo para inclusão e chega aqui na diretoria geral, vai para a presidência e encaminha para a SECOL. Aí depois a gente manda para a Corte Especial Administrativa do TRF, consolida dia 10 de maio, eu tenho que encaminhar esse plano para o Conselho da Justiça e lá vai para a Corte do Conselho da Justiça para deliberação. Qual é a norma que rege, né, o plano de obras, elaboração? A Resolução 523 de 2019. Lá tem todas as diretrizes, né, todas as informações possíveis, normas para você elaborar. E lá dentro tem as prioridades, então nós temos prioridade, né? Tem que botar na ordem de prioridade. Também não é assim, o conselho vai atender de qualquer jeito. Não, tem uma prioridade, né? Então, aquelas obras em andamento, cuja execução, o cronograma já tem uma previsão de término do exercício financeiro. A que se refere à lei orçamentária, ele tem uma certa preferência, ele entra em primeiro lugar. E aí vai, a obra com execução, né, maior ou superior a 20% do total da obra também tem prioridade. As obras iniciadas, e assim sucessivamente. Vocês podem ver aqui, eu vou, inclusive, né, deixar esse painel à disposição de vocês, e vocês podem, né, olhar, pode analisar, e dúvidas vocês podem se reportar aqui à Secretaria de Orçamento, que a gente vai estar à disposição, e será um prazer atender a todos, responder todos os questionamentos de vocês, né? E vocês podem ver aí todas as prioridades, né? Demais aquisição de imóvel, novas obras, pode colocar novas obras? Pode colocar, né? Só que você tem que ter, né? Pelo menos aí, né? Uma justificativa para colocar a sua obra, né? Nós colocamos algumas obras esse ano, por necessidade, a gente está colocando Rio Verde, né? Construção de Rio Verde, e outras sessões judiciárias, e a gente justifica, tem que justificar realmente, né? O porquê que você está pedindo aquela obra, né? A gente pode realmente não receber tudo? Pode, mas vai depender do conselho. Esse ano o conselho foi bem generoso e nos atendeu às reformas que a gente pediu. Cortou algumas que realmente ele viu. Eles são muito técnicos, né? O conselho é muito técnico e ele sabe, ele acompanha. Então, é bem acompanhado pelo Conselho da Justiça. Também nós temos, nesse meio tempo aí, pessoal, a elaboração do plano de veículos. Também ocorre em duas fases, né? A gente geralmente começa no início do ano, aí em meados de abril, março, abril, e tem também mais para o segundo semestre. Também tem uma resolução 736 e a resolução CNJ 736 do Conselho 2021 é CNJ. Começou a execução, a gente já começa a trabalhar, né, no plano de veículos. Quem participa nessa área de orçamento é as secretarias administrativas, elas que trabalham diretamente aqui com a gente. A fonte de recursos, orçamento das próprias seccionais. Gente, o que acontece aqui? No segundo semestre, como eu falei para vocês, pode ser, você não vai executar uma despesa discricionária, lá você tem um orçamento e você não vai usar. Ou você pode pedir para remanejar esse orçamento para comprar um veículo, ou você pode colocar à disposição aqui da SECOL para oferecer para outra seccional, para executar, para que não fique com o seu orçamento parado, essa sobra, e você ter que justificar, e é horrível, né? Um relatório constando que a seccional devolveu o orçamento. Não fica legal, não é bom, né? Vai diminuir o meu ano que vem. Não é diminuir, gente, nesse negócio. Eu não gastei esse ano, o ano que vem eu diminuo. Não, o seu limite a gente não vai diminuir, tá? O seu limite é o seu limite. Não tem essa de dizer, eu não gastei, meu limite vai reduzir o ano que vem. Não, isso não reduz. Definido o limite é da seccional, a gente não interfere, vocês têm autonomia para fazer, né, a proposta, elaborar o orçamento de vocês, os remanejamentos que vocês precisam. Adelson, Aí, como eu. Pois não, tem doutor? umas 3 perguntinhas aqui, ou Pode, 4. vamos lá. Eu vou falar, e aí Ok, você organize como achar melhor, continuando ou respondendo de uma vez. É ok, o doutor. seguinte, vou dizer. Cíntia, a doutora Cíntia,
Juíza Federal, diz: as despesas discricionárias são continuadas? Eu vou ler todas para facilitar. As despesas discricionárias são continuadas? Qual é a outra espécie? Essa é a pergunta da doutora Cíntia. A Vanessa Simone de Mello Tomás fala: o teletrabalho reduziu muito as atividades de custeio? Andressa Moura e Silva: pode mencionar novamente os exemplos das despesas continuadas e as ordinárias, por gentileza? A nossa secretária administrativa da SECAD, diretora da SECAD do Maranhão, Célia Silva Faria, fala: Adelson, peço que ressalte que as despesas discricionárias não sofreram reajuste de 23 para 24. Com isso, na prática, tivemos um orçamento mais restrito em 24. Eu vou parar aqui, porque tem mais duas. Tá, a da Mas doutora tá bom. Cíntia, ela queria saber, né, as discricionárias, se elas subdividem, né? Subdivide, doutora Cíntia, ela subdivide em continuada, né, que são aquelas despesas contratuais, que, né, todo ano aquela despesa vai ocorrer. Ela ela tem início e não tem fim. A não ser que você corte uma despesa, por exemplo, a energia, ela é continuada, ela não tem como você cortar, ela é continuada, você tem que cumprir, tem que pagar a energia, senão você fica sem energia. Água, né, por aí vai. Recepcionista, estagiário, todos são continuados. Ah, eu posso reduzir? Eu posso não ter estagiário? Pode. A senhora tem a liberdade de não contratar estagiário. Ah, não vou contratar estagiário porque eu vou contratar outra coisa. Pode. Isso aí tem autonomia. A ordinária, doutora Cíntia, ela são aquelas despesas, material de consumo, equipamento de informática, né? O próprio veículo, né? Nós temos aí a despesa de custeio, que é classificada como grupo 3, né? Dentro dessa discricionária, que é outras despesas correntes, e tem o grupo 4, que é investimento. O que é o investimento? O investimento, nós temos os materiais permanentes, materiais de informática, é um investimento, é grupo 4. E tem, né, o grupo 3, que é material de consumo, serviço de terceira pessoa jurídica, dentro das discricionárias. Então, a discricionária divide em continuadas e ordinárias, que é não continuada. E tem uma outra divisão que é outras despesas de custeio, que é grupo 3, tá? Já é um código, e despesas de investimento, que é grupo 4. Então, é essa a divisão, doutora Cíntia. Não sei se ficou claro, se a senhora quiser perguntar novamente, fique à vontade, eu estou à disposição também para a senhora me ligar depois e a gente explicar. Ok? Qual seria a outra, doutor Hugo, por gentileza? A outra é que... Está no chat, né, doutor? Acho que está aqui no chat. Ah, sim. Doutor, eu vou pegar aqui, tá? Ó, o teletrabalho reduziu muito as atividades de custeio. Reduziu, né? O teletrabalho reduziu, né? Eu acho que, assim, a gente sentiu isso aqui no tribunal, teve uma redução de energia, né? Teve uma redução, assim, a gente também, né, reduziu muito essa questão de papel, mas o teletrabalho, ele reduziu, realmente reduziu. A gente fez um levantamento à época e a gente viu que houve uma redução, né, dessas despesas, né, de caráter, né, continuado, despesas ordinárias, então teve realmente uma redução. As seccionais, né, eu acredito que as seccionais aí, alguém, a Célia, por exemplo, poderia até, se quiser falar um pouquinho, ela pode falar, mas aconteceu sim, tá? Isso foi a Andressa, né, Andressa? Aconteceu, tá, Andressa? A Célia, né? A Célia pediu, peço que ressalte que as despesas discricionárias não sofreram reajuste em 2023. Exatamente. As despesas discricionárias, elas praticamente não sofreram reajuste. Foi só o quê? Foi só a correção de IPCA, né? Então, esse reajuste não aconteceu, foi corrigido. E essa correção, ela praticamente ela recaiu sobre os reajustes contratuais, que são superiores ao IPCA. É esse o grande problema. Então, isso é uma coisa muito importante que a Célia falou, é que realmente as despesas discricionárias não sofreram reajuste, né? Ah, o pessoal sofreu, né, um reajuste aí de 6%, mais o dos magistrados, mas assim, a discricionária realmente não teve um crescimento,
não deu uma folga, uma margem para você conseguir melhorar, né, os seus serviços, né, aí ampliar os seus serviços, as suas aquisições. Infelizmente, é isso. E a gente preocupa também o ano que vem a mesma coisa, viu, Célia? Isso realmente preocupante. Adelso tinha aprovado a lei de custos. A situação da justiça melhoraria muitíssimo, não é verdade? Doutora Cíntia, a gente ainda ainda sentou para ver essa questão, a gente não viu direito ainda, ainda está incipiente, porque a gente não recebeu nenhuma informação, o processo não passou, o conselho ainda não se manifestou, mas eu acredito que sim, doutora Cíntia, eu acho que isso vai ser vai ser um alento. A gente acredita muito, a gente acredita nisso e a gente acredita também que vai haver, né, essa recomposição que o Supremo pediu. Né? Eu havia conversado com o doutor Daniel no Conselho da Justiça e ele me falou que sim, que está em tramitação. Então, se isso acontecer, a gente vai ter, né, uma melhora. Acredito eu, porque pelo que está lá, é em torno de 440 milhões, e teria que recompor, mas aí pegando aqui para a primeira região, eu fiz um cálculo mais ou menos, daria 80 milhões, né? Daria 80 milhões e aí a gente teria teria uma melhora sim, tá? Deixa eu ver aqui a outra pergunta. É possível que parte da aposentadoria do servidor, dependendo da data de requerimento, integre os restos a pagar? Se assim, como evitar isso? Parte da aposentadoria? Não, não, não. Não. Vanessa, não, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer, às vezes, da gente escrever, por exemplo, um exemplo bem claro. Nós temos o recesso do final do ano e é realizado as horas extras, o pessoal que fica trabalhando. Aí o que acontece? Não dá tempo pagar, não dá tempo rodar a folha. Aí a gente escreve em resto a pagar e paga em janeiro. Até porque também, se eu pagar o serviço extraordinário em dezembro, eu sempre orientei os seccionais, por quê? Se eu pagar o serviço extraordinário em dezembro aos servidores, eles serão punidos com imposto de renda alto. E a partir do momento que você paga no exercício seguinte, você paga como RRA, como despesa do exercício anterior. Então, RRA, a incidência do imposto de renda é menor. Aí realmente, né, não pune o servidor, porque você trabalha no recesso. É exaustivo. E aí, no final, você ainda recebe menos porque paga o imposto de renda, eu não acho justo, né? Então, isso realmente isso realmente, assim, é uma coisa que a gente sempre orienta. Pode ser pago? Pode, mas é melhor pagar em janeiro, até porque a gente deixa escrito e paga no ano subsequente. Ok. A próxima aula, né, a Célia fala, a próxima aula sobre gestão, vou falar sobre a questão do impacto do teletrabalho. Exatamente, a Célia vai falar e vai ser, né, a parte dela. Ok, a Gabriela só colocou um lembrete aqui, né? Ok, então vamos dar continuidade aqui, porque já está quase no meu tempo, né? Então, nós temos né, a prova pelo Conselho da Justiça, os tipos de veículo B, que é o institucional, para diretor de foro e subseção judiciária. O C, veículo comum, transporte jurídico, de primeiro grau e servidores. E o H é o blindado, que aí requer toda uma exigência para poder você comprar um veículo blindado. Quais os acréscimos, né, e alterações da LOA? Durante a execução do orçamento, tem os créditos adicionais. Mas lembrando, não aumenta o limite, tá, gente? Um crédito suplementar é da dotação que já existe, você só suplementa, tá? A dotação existe. Eu quero remanejar de julgamento de causas, que é uma ação para uma construção. Eu pego e faço, né? Aliás, dentro da mesma ação, a suplementação dentro da mesma ação, já existe, eu quero suplementar. Ou eu quero tirar de julgamento de caso para uma obra que já existe, aí eu faço uma suplementação. Qual é o especial? O especial é que não está na LOA. Ah, eu quero construir um prédio esse ano, eu tenho orçamento, mas eu não tá na LOA. Eu vou ter que incluir na LOA, é um crédito especial, tá? Aí passa pelo Congresso, é mais demorado. Esse é demorado. Para não estar na LOA, é demorado. A suplementação ocorre tanto acima do limite, né, que é aquele que vai para o Congresso, e no limite que é feito dentro do próprio Conselho. É 30%, você faz ali dentro do próprio Conselho. Acima disso, vai para o Congresso. E tem uma resolução, que é 869, que trata de todo esse, né, arcabouço aí dos créditos adicionais. O extraordinário, a gente não aumenta limite,
como eu falei, aquela despesa de pessoal na época de auxílio moradia de magistrado, ele retirar, não aumentou o nosso limite, foi uma falha, então, porque foi extraordinário. Mas o extraordinário, ele não aumenta o seu limite, ele não vem para você como aumento de limite. Você tem, se vier, você gasta naquele ano e você não tem um aumento de limite para exercício subsequente. Aqui dentro, o suplementar e o especial, ele é dentro do seu próprio limite, não altera. Aqui também, esse extraordinário, ele não altera, mas aqui é com a sua própria dotação, tá? Você tem que oferecer o orçamento para poder suplementar. Não adianta que eu não vou conseguir um crédito suplementar oferecendo outra fonte, aumentando o seu limite. Isso não existe, tá? Emendas parlamentares. Antigamente, nós tínhamos muitas emendas parlamentares que aumentava ali, não, né, aumentava o nosso orçamento, não aumentava o limite, mas você aumentava o orçamento, seu orçamento naquele ano. Ocorre que agora não, né? Essas emendas, se você tem uma emenda parlamentar, uma emenda parlamentar para a construção de um prédio, eu recebi 2 milhões para iniciar a construção de um prédio. Não adianta, eu vou ter a emenda, mas eu vou ter que pegar um orçamento meu que tem e trocar por essa emenda, é trocar 6 por meia dúzia. Então, a emenda parlamentar acabou, a gente não tem mais nem como fazer isso, até porque não tem como fazer, né? Para que fazer essa troca, né? É melhor se você tem um orçamento, a gente abrir um crédito especial e cria uma obra qualquer ali que você quer, do que você pegar uma emenda, que não vai adiantar nada. A programação financeira, né? A liberação do financeiro para o pagamento da obrigação, a prioridade, as despesas obrigatórias, pessoal e benefícios, compatibilização entre o previsto e arrecadado, é aquilo que eu falei, né? Você, né, previu ali que vai, uma previsão, uma estimativa da receita, está se comportando? Ok. Você vai fazer essa programação financeira, que aí é isso que vai depender o quê? Exatamente do cumprimento da meta. São planilhas, né, distribuídas para o pessoal, custeio capital, a periodicidade é mensal, todo mês você tem que mandar essa programação financeira para poder você conseguir pagar. O seu limite financeiro, né, prioridade, primeiro as despesas obrigatórias, né? O resto a pagar poderá impactar o limite do pagamento do exercício? Poderá, né, dependendo do cumprimento da meta. Despesas de exercícios anteriores impactam o orçamento do ano vigente? O que é despesa de exercícios anteriores, gente? Despesas de exercícios anteriores, você reconhece essa despesa nesse exercício que não tinha previsão. Você reconheceu, eu reconheci a despesa, vamos supor, o ATS do magistrado. Eu reconheci que o magistrado tem direito ao ATS esse ano, mas não estava na lei. Aí eu vou ter que criar o quê? Uma despesa de exercício anterior. Eu vou ter que pegar o orçamento corrente e transformar em despesa de exercício anterior. Tá? E aí, isso é a despesa de exercício anterior. Diferentemente do resto a pagar. O resto a pagar, eu empenhei, mas não paguei. Eu tinha orçamento, na época empenhei e não paguei. A despesa de exercício anterior, ele não foi empenhado. Você reconheceu esse ano, aí tem que empenhar. Aí você tem que pegar o orçamento da sua despesa, tirar de consumo, ou de pessoal ali e remanejar para despesas de exercício anteriores. Ela impacta o orçamento do seu ano vigente, porque você vai ter que pegar, não estava na sua lei, você reconheceu, não estava no seu orçamento, você vai ter que pegar um orçamento e colocar ali para cobrir essa despesa de exercício anterior, tá? Acréscimo contratual tem que se enquadrar no orçamento aprovado da unidade gestora. Não tem como. Antigamente a gente ficava com a reserva aqui e aí a gente ia atendendo à medida que fazia dentro do sistema, né, os créditos, as projeções para verificar a necessidade de cada unidade. Ajuste orçamentário durante a execução do orçamento, remanejamento superávit? Sim, tem autonomia. O gestor tem autonomia. Eu posso fazer remanejamento, eu posso fazer o remanejamento a qualquer momento, tá? Sem nenhum problema. Desde que eu, né, faça todo um planejamento, ver se não vai faltar orçamento para aquela despesa, eu posso remanejar. Tem um superávit? Tem. Às vezes você tem um superávit, vamos supor, o estagiário. A estagiário eu estou pagando, mas nesse mês os estagiários saíram 5, eu não consegui colocar, houve uma redução do estagiário. Você remaneja, você pode pegar aquela sobra e comprar um material de consumo, um material permanente, remanejar para aquisição de um veículo. O gestor tem toda a autonomia para isso, tá? Tem toda a autonomia e tem ferramentas que ele tem condições de fazer esse acompanhamento. A Priscila perguntou, tem uma dúvida, por que houve a disponibilização para verbas relativas a trabalho extraordinário e lá do outro a rescisão dos... Deixa eu ver aqui, não... Deixa eu ver.
Por que houve a disponibilidade relativa extraordinária lá da rescisão dos contratos do estagiário? Gente, olha, serviço extraordinário é despesa de pessoal, é despesa obrigatória, tá? Ela é classificada, serviço extraordinário é despesa de pessoal, despesa obrigatória. Ela é classificada 319016. Estagiário, ela é despesa discricionária. É isso que eu falei. O gestor, ele pode reduzir o seu quadro estagiário. Ele pode reduzir. Agora, eu vou reduzir o quadro de servidor? Não pode, né? Ele tem um servidor, ele tem que pagar. Agora, tem que fazer projeto de lei, tem que mudar, reestruturar. Agora, mas vai reestruturar, mas o orçamento vai continuar ali, vai pagar. Agora, o estagiário, gente, não pode misturar. Despesa de pessoal é uma despesa obrigatória. Estagiária é discricionária. Tem que executar? Tem, mas é discricionária. Mas, como eu falei, sobra em estagiário, você pode remanejar para outro para executar em outro. Você tem que executar aquilo ali. É discricionário. Mas você pode não executar e devolver o orçamento e a gente aproveitar para outra regional, tá? Para outra seccional. Tá? Então é isso, não mistura o que é serviço extraordinário, né? E rescisão dos contratos de estagiário. São duas coisas diferentes, tá? Orçamento pessoal não se mistura com orçamento de despesa discricionária. Pessoal é separado. Esse controle de pessoal fica todo no Conselho da Justiça. O Conselho da Justiça controla todo o pessoal. O nosso controle maior é em cima da despesa discricionárias. Nem os projetos, as obras e reformas, nós temos essa autonomia. Porque o conselho repassa para a gente e fala, tem que gastar somente com a reforma, você não pode nem remanejar para o custeio, tem que ser dentro da reforma, de atividades não pode. A não ser que ele autorize. Não, pode remanejar porque não tem o que fazer, eu vou autorizar, mas é o conselho que vai autorizar. Então, a nossa autonomia é somente na nossa atividade, no nosso custeio, na nossa manutenção. Pessoal é o conselho, benefício é o conselho, tá? Assistência jurídica é o conselho, a discricionária nossa é que nós temos autonomia, ok? Aqui. Despesa de exercício anterior, mais uma, né? Fala mais explicação. Despesa não empenhada na competência do ano anterior. Não empenhou o ano anterior, você, por exemplo, um pagamento seu. Você descobriu lá que você tem direito àquilo, mas é referente a 2023. Mas descobriu esse ano, reconheceu esse ano. Aí eu vou ter que pagar como despesa de exercício anterior. Não estava empenhado, eu vou empenhar esse ano. Reconhecimento da despesa no exercício atual. Reconhece a despesa no exercício atual. Orçamento financeiro do ano atual. Impacta o orçamento do exercício atual? Impacta, porque você tinha um orçamento ali para pagar o pessoal normal, mas aí vem essa despesa de exercícios anteriores. Pode, é isso aí, nós temos que encaminhar isso mensalmente para o Conselho da Justiça, quando é despesa de exercícios anteriores, e aí o Conselho geralmente delibera se pode, né, pagar ou não, porque aí às vezes ele suplementa, tá? Nós estamos com muito pouco de despesa de exercício anterior, diminuiu muito, reduziu muito, muito. Com exceção, né, da questão do ATS, que aí a gente ainda está em pagamento o ATS. A responsabilidade fiscal, né? É isso que eu estou falando aqui, gente. A questão agora está finalizando, tá? Gabriela, eu te peço desculpa, vou entrar um pouquinho no horário, mas é rápido, tá? Imagina, Adelson, fique à vontade, a gente vai adaptando aqui os tempos. Ok. Então, gente, eu queria falar da limitação de movimentação financeira, o famoso contingenciamento. Às vezes vocês veem assim, o pessoal falando, o governo cortou a verba lá da universidade, acontece muito. Cortou. Não é que cortou, ele contingenciou. Você deixa de pagar, de executar. Você não usa aquele orçamento, você não empenha aquele orçamento, você bloqueia. Por quê? Porque a meta, a receita não está correspondendo ao que você fixou a despesa. A previsão da receita não está correspondendo, não está se arrecadando conforme previu. Então, aqui, até 30 dias após, isso está na LRF, né, na Lei Complementar e também na LRF. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretriz Orçamentária e observado o disposto nas linhas C do inciso 1 do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então, o Executivo aprovou a lei, 30 dias depois ele coloca já um cronograma. O cronograma é esse, se eu tenho tantos bilhões, eu vou dividir aqui tantos bilhões em 12 meses, aí ele vai colocar ali a previsão daquela arrecadação. Então, isso é o cumprimento da meta, tá? Se verificado
ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento de meta do resultado primário, ó, num bimestre, ou nominal estabelecido no anexo de metas fiscais, e os poderes e o Ministério promoverão por ato próprio, nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela lei. A gente tem que contingenciar. O contingenciamento aqui no tribunal ocorreu, a última vez, acho que ocorreu em 2021, salvo engano. De lá para cá não teve contingenciamento. Esse ano a gente preocupa porque a meta está preocupante, eu vou mostrar aqui na frente para vocês por que isso nos preocupa, tá? Então, isso é o cumprimento de meta, que teve alguém aí que falou que seria o resultado primário. É isso aqui, tá, gente? É o cumprimento da meta, o resultado primário é avaliado de 2 em 2 meses, tá? O que prevê, né? O que prevê? A LDO previu, né? Mais adiante vou falar, mas ela previu um resultado primário zero, mas não aconteceu esse resultado primário zero. A lei de diretriz, ela fala assim, os poderes, né, a mesma coisa, ó, estabelecimento da programação financeira, 30 dias após a publicação do orçamento. Então, nós temos também que elaborar o nosso cronograma financeiro, porque é com base nele que o executivo vai consolidar e cumprir aquela publicação de 30 dias. Então, nós também temos essa responsabilidade e é lei de responsabilidade fiscal, né? Olha só, a meta da LDO de 2024 é resultado primário zero, artigo 2º da LDO, a Lei 14.791. Só que aí veio a LRF e a LDO mesmo, e falou o seguinte, mas nós vamos dar um intervalo. A meta de resultado primário é zero, então não vai ter nem superávit nem déficit, vai ser zero. Ok, só que aí, o que aconteceu? A lei colocou lá o seguinte, mudou a LRF, a Lei Complementar 200, em razão da Emenda Constitucional 126, ela foi lá e colocou assim, ó, os intervalos de tolerância para verificação do cumprimento de metas anuais de resultado primário convertido em valores correntes de 0,25 pontos percentuais e de menos 0,25 pontos percentuais e mais 0,25 do PIB previsto no respectivo projeto de lei de diretriz orçamentária. Então, quando faz a lei, ele já diz, ó, o PIB projetado é isso. Aí, ele deu uma margem para o governo que ele pode ficar com menos 0,25 pontos percentuais ou mais. Mas é bom, que é superávit. Acima disso é maravilhoso, porque aí, né, quem vai utilizar é o executivo. Não nós, não podemos utilizar se subir acima do superávit lá. Aí ele falou o seguinte, então, qual é o déficit? O déficit pode ser até 28,8 bilhões e superávit de 28,8. Então, superávit não, acima de 28 tá ótimo, tá excelente, é maravilha, é só festa, né? Qual o resultado primário? Infelizmente não, a gente vai ter que encerrar. Ok, porque, doutor. Porque a gente tem o horário com as duas formadoras, a Nisimeira e a Célia. Ok, tá bom. Tá bom, bom? doutor. Que Ok, pena, tá já tão encerrei. interessante. Já encerrei. É só Muito isso aqui, doutor, interessante, ok? marcar outra data. Olha, A gente então precisa assim, marcar uma outra data. Pois ok. é, o assunto é bem interessante. Adelso, se fosse possível fazer uma gravação de uma parte da aula, a gente poderia, Gabriela? Sim. A gente só não Doutor, Poderíamos. já praticamente continuar. encerrou, doutor. Só Ah, esses é? Mas eu encerrou. acho que vão ficar algumas coisas ainda em aberto, né? Ficou assim, pelas questões aqui, ninguém mais questionou, já respondi todos. Esse aqui é só o resultado que eu queria mostrar, 9,3 bilhões, é o que aconteceu agora, 32% do limite, isso aí é uma preocupação, né? Está cumprida a meta? Está, sem contingenciamento, mas isso aqui é preocupante, 32%, porque no primeiro bimestre foi 32% da meta, tá? E isso, doutor, aqui tem uns relatórios, tá? Se vocês quiserem, vou deixar lá no painel, e vocês podem acessar, né, a parte da prestação de contas, o controle de resto a pagar, que eu ia, né, passar aqui muito rápido para vocês verem aqui, mas a gente já encerrou, doutor. É só isso mesmo, tá? Adelson, a gente pode disponibilizar esses seus arquivos aqui no chat? Pode. Porque eu acho que também já complementa para quem... E aí, sim. também quem for tendo dúvidas, pode ir acionando você aqui também no chat, que acho que uma dúvida já responde a muitas, né? Pode, gente, tá? É isso.
quase cumpri, doutor Hugo. Obrigado, tá? E, Você gente, eu cumpriu. agradeço muito, tá? Aí eu vou, aqui no slide, aqui no final, aqui tem meu telefone, né? Tem o meu e-mail, e fiquem à vontade, eu agradeço muito. Poderia falar mais um pouquinho, mas eu acho que cumpri aqui o previsto, tá? Muito obrigado. Tá? Agradeço. Acho que é a primeira vez que eu Obrigada, assisto Adelson. uma aula do tema na justiça e o quanto que eu sinto que isso já é uma exigência, uma emergência para todos nós conhecer esses assuntos. É para a gente poder colaborar mais com o Adelson, com os diretores administrativos da SECAD, não é? Para a gente poder pensar estrategicamente, não é? As nossas despesas, usar melhor, otimamente, os nossos recursos. Eu acho Sim. eu acho que as duas, a gente deveria ter reservado 3 horas, pelo menos, para Sim, você, eu ou duas aulas. o de tempo 1 hora foi e muito meia. pequeno. Tá Para bom, o tema. doutor. Vai ficar para a segunda edição, Adelson. Te prepara, que a gente vai reservar duas aulas para você no mesmo módulo, não necessariamente no mesmo dia, pode ser um dia na segunda e uma na quarta, para que você consiga falar sem pressa, Sim, porque 1 doutor. hora e meia foi muito pouco. Ok, doutor. Eu vi que eu estava bem extenso, mas eu falei, não vou correr um pouquinho, porque estava bem extenso, mas quase consegui aí atingir o resultado final, né? Mas despertou interesse. Acho que foi uma das aulas que mais teve perguntas e manifestações no chat desde o início da nossa programação, viu? Parabéns, Adelson. Ok, doutor, muito obrigado, tá? Estou à Parabéns, disposição, Adelson. gente. Muito obrigada. Parabéns, Adelson, muito. muitíssimo obrigada. Obrigado você, gente, tá? Felicidades, feliz aniversário. Feliz Obrigado. aniversário, agora vai Feliz comemorar. aniversário. Obrigado, obrigado, doutor. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço, muito obrigada. Tchau. Gabriela, a gente dá uma pausa para começar 10h45 com todo mundo. Doutor Hugo, eu acho que não. Eu acho que nós Tá. já temos que entrar no próximo link, porque senão a gente vai comprometer o conteúdo das outras duas tutoras também. Tá bom.